Nós vamos continuar os nossos estudos hoje, abordando um tema novo. Na aula passada, nós discutimos a questão da evolução e o metabolismo, especialmente como a mente é capaz de controlar as nossas reações metabólicas, determinando a aceleração dessas reações ou a lentificação, de acordo com os estados emocionais que nos encontramos. Como nós temos visto em todos os capítulos, a mente é aquela quem vai reger a nossa saúde corporal. E hoje nós vamos estudar o órgão através do qual a mente se expressa, que é o cérebro. Nós vamos olhar as estruturas cerebrais de uma forma geral, sem nos deter muito nas suas funções, em explicações mais complexas. Mas nós vamos procurar traduzir aqueles termos todos que são colocados com muita propriedade por André Luiz neste capítulo. E no fundo, nós veremos que toda a estrutura cerebral, ela foi desenvolvida para que a mente sofresse ou pudesse se expressar plenamente ao longo do nosso processo evolutivo. Então nós começamos o capítulo 9, que fala sobre a evolução e cérebro, falando sobre a formação do mundo cerebral. No regaço do tempo, os arquitetos divinos auxiliam a consciência fragmentária na construção do cérebro, o maravilhoso ninho da mente, necessitada de mais ampla exteriorização. A massa de células nervosas que precede a formação do mundo cerebral dos invertebrados dá lugar à invaginação do ectoderma nos vertebrados, constituindo-se lentamente a vesícula anterior ou prosencéfalo, a vesícula média ou mesencéfalo e a vesícula posterior ou rombencéfalo. Aí começa o primeiro termo, ectoderma. Quer dizer, nos invertebrados, as células não tinham essa organização que passa a ter nos vertebrados. E aí nós observamos que o ectoderma é a camada mais externa daquele óvulo que foi fecundado. Já lá nós podemos observar uma multiplicação intensa das células. E agora nós temos algumas camadas celulares que foram formadas. A que está delimitada em rosa é a mais externa, que nós chamamos de ectoderma, que vai dar origem também à nossa pele. Nós temos uma camada mais interna, que é chamada endoderme, que vai dar origem a, por exemplo, às vísceras. E nós temos ainda o que nós chamamos de placa neural, que nessa esfera representada na primeira figura, no primeiro desenho desta figura, é o achatamento de cima. O que acontece com essa região? Sofre uma invaginação e se fecha, formando um tubo que nós chamamos de tubo neural e que podemos ver na terceira figura. Um pequeno círculo que vai dar origem ao sistema nervoso do qual somos portadores. Esse tubo forma, na sua extensão, algumas vesículas, que são compartimentos. Esse tubo vai se diferenciando em porções diferentes. Então imagina que eu tenho uma folha de papel formando aqui o ectoderma. De repente ocorreu uma invaginação e eu formei o tubo neural. Só que esse tubo tem toda a sua extensão. Numa parte eu formo a vesícula anterior, na parte do meio eu formo a vesícula média e depois eu formo a vesícula posterior. Cada uma dessas regiões vai se diferenciar de uma porção cerebral com ações específicas. Então a figura do lado esquerdo mostra para a gente a vesícula do tubo neural.
A segunda figura do desenho do lado esquerdo, melhor dizendo, mostra o que André Luiz fala de prosencéfalo, ou vesícula anterior, mesencéfalo, a vesícula média, e o romboencéfalo, a vesícula posterior. O que vai acontecer com o prosencéfalo? Vai originar o telencéfalo. E se nós observarmos a cor azul clara, nós vamos seguir a sequência dos desenhos e vamos observar que o telencéfalo vai dar origem a toda a parte cortical do cérebro, a parte pensante. E ainda a cor azul escura vai dar origem ao mesencéfalo, que é a região mais interna do cérebro, bastante primitiva, que controla as nossas emoções, o nosso comportamento, desde o comportamento social, comportamento sexual, comportamento alimentar, controle de temperatura, ou seja, é a região onde controlamos as funções básicas mais primitivas do corpo. E por último, nós temos o romboencéfalo. E o romboencéfalo vai dar origem a regiões que se conectam com a medula espinhal, que na figura da direita está representado na porção esverdeada, incluindo aí o cerebelo, que é a região que vai controlar a precisão dos nossos movimentos. Para vocês terem uma ideia da importância do cerebelo no controle dos nossos movimentos, basta observar uma pessoa que tem problema de cerebelo. E você diz para ela, olha, atenda o telefone que está aqui tocando. E a pessoa vai tentar pegar o telefone, ela bate a mão aqui, bate a mão ali, bate aqui, e quando ela consegue acertar, ela pega o telefone, mas ela não consegue trazer na orelha. Ela vai trazer aqui, vai trazer aqui, vai trazer aqui e não consegue. Com o tempo, apresentando essa patologia no cerebelo, ela acaba aprendendo a escorregar o telefone pelo corpo e chegar até o ouvido para fazer esse atendimento. Então nós não temos a noção, nem percebemos que uma única estrutura cerebral, quando afetada, pode inviabilizar completamente a nossa qualidade de vida. Então nós temos muitos motivos a agradecer, porque eu não estou vendo ninguém, eu tenho certeza que todo mundo sabe pegar o celular e atender aqui direto no ouvido, Bom, então esse é um desenvolvimento dessas vesículas, leva ao desenvolvimento da nossa estrutura cerebral, sendo cada vesícula responsável pela origem de uma região. Como eu trouxe para vocês aqui, do lado esquerdo da figura, quando o embrião com 1 mês de idade é formado. Então a gente tem o prosencéfalo, a região do mesencéfalo e a região do romboencéfalo marcado em azul claro. Essa região se diferencia já no feto com 3 meses de idade, lá com 12 semanas, e o cérebro está praticamente delineado as estruturas que serão formadas a partir daí. Nos peixes, lá mais para trás da nossa evolução, os hemisférios cerebrais mostram-se ainda muito reduzidos. Nos anfíbios, denotam desenvolvimento encorajador, e nos répteis avançam em processo mais vasto. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou voltar alguns slides. Olha o tamanho da cabeça do ser humano, desse feto de 3 meses. Olha a área cerebral que ocupa essa cabeça. Agora a gente vai olhar o esquema de um peixe, e eu botei uma seta vermelha para vocês verem o tamanho do cérebro de um peixe. É muito pequeno, ou seja, não existe muito um cérebro definido. Mas esse cérebro também vai apresentar na figura A, na parte de baixo, ele vai apresentar a vesícula anterior, a vesícula média e a vesícula posterior, que vai dar origem ao cerebelo, e depois a gente vai ter a origem da medula espinhal. Bem, aqui nós temos a comparação do tamanho de cérebro de alguns animais. À esquerda, a primeira figura é o cérebro de um pássaro. Da segunda figura, do segundo desenho, de um réptil. Da terceira, um anfíbio, por exemplo, um sapo. Lá no topo à direita, nós temos um mamífero.
depois um peixe ósseo, que é um peixe mais evoluído que os cartilaginosos, o tubarão e a lampreia. Então, essas 3 estruturas que aparecem no ser humano, elas também são encontradas nos demais animais, cujos são os nossos irmãos numa escala inferior. Configurando já com alguma perfeição o aqueduto de Silvio. Quem é esse aqueduto de Silvio? Nós destacamos nessa figura da esquerda o aqueduto do mesencéfalo ou do Silvius, que é nada mais do que esse pequeno ducto fininho que a seta vermelha aponta. E André Luiz fala que o aqueduto de Silvio, aprimorando-se com mais segurança em semelhante fase, ou seja, na fase de desenvolvimento embrionário, na forma espiritual, o centro coronário do psicossoma futuro, a refletir-se na glândula pineal, já razoavelmente plasmada, e aí eu dou uma interrompida, e vejo aqui a glândula pineal marcada em roxo nessa figura, e o aqueduto de Silvius não dará para vocês verem aqui, está aqui, é essa região aqui. São estruturas bem próximas. E aqui nós vamos ter na frente, aqui em cima, perdão, o centro coronário, a ligação direta com a pineal. E aí nós vamos ter as reações espirituais coordenando a mente e o corpo. Bom, então, o psicossoma do futuro a refletir-se na glândula pineal, já razoavelmente plasmado em alguns lacertídeos. O que são lacertídeos? São os lagartos. Qual o rinconcéfalo da Nova Zelândia, em que a epífise embrionária se prolonga até a região parietal. A região parietal é essa região lateral da nossa cabeça, aí assumindo a feição de um olho com implementos característicos. Então eu trouxe o rincocéfalo para vocês. É um réptil bastante primitivo e os olhos se implantaram aqui na lateral. Mas nós observamos ainda um terceiro olho neste animal. Neste animal, então, eles acreditam que esse terceiro olho, embora não tenha uma função visual, provavelmente seja a glândula pineal, que vai conectar o organismo ao plano espiritual na visão espírita, espiritualista. Zoólogos respeitáveis consideram o mencionado aparelho como sendo um globo ocular abandonado pela natureza. Contudo, é aí que a epífise começa a consolidar-se por fulcro energético, ou seja, por ponto energético, ponto de apoio de sensações sutis para a tradução e seleção dos estados mentais diversos, nos mecanismos da reflexão, do pensamento, da meditação, do discernimento, prenunciando as operações da mediunidade, consciente ou inconsciente, pelas quais espíritos encarnados e desencarnados se consorciam uns com os outros na mesma faixa de vibrações, para as grandes criações da ciência, da religião, da cultura e da arte, na jornada ascensional para Deus, quando não seja nas associações psíquicas de espécie inferior ou de natureza vulgar, em que as almas prisioneiras da provação ou da sombra se retratam reciprocamente. Então, esse terceiro olho dos répteis, na realidade, é um ponto de comunicação com o mundo espiritual. Lógico que uma comunicação muito rudimentar na estrutura desses seres, mas uma comunicação muito aflorada nos seres humanos, a tal ponto que as influências boas podem ser obtidas a partir da comunicação com espíritos bons atuando sobre essa região, e as influências negativas também poderão ser obtidas através daqueles que ainda estão perdidos na sua confusão mental e tentam influenciar os seus semelhantes que têm o mesmo tom vibratório para que se percam no mesmo lamaçal. Então essa glândula é uma glândula extremamente
extremamente importante. E na espécie humana hoje, qual é a função dessa glândula relativamente conhecida? Produtora de melatonina, já ouviram falar nisso? Esse é o hormônio do rejuvenescimento, é o hormônio do sono. No entanto, cada vez mais nós estamos com condições biológicas de sono muito ruins. Às vezes dormimos 8 horas, 6 horas e acordamos extremamente cansados, porque a melatonina não está sendo produzida adequadamente por essa glândula. E estudos mostram que a influenciação magnética causa um distúrbio na glândula, reduzindo a produção do hormônio. Por isso que o nosso sono anda sem qualidade. Então a recomendação é, quando vai dormir, desligar os aparelhos eletrônicos, especialmente celular, né? Para a gente não ter a luminosidade, apagar, ficar em ambiente bem escuro, que quando a luminosidade está presente de certa forma no ambiente, a melatonina não é produzida. Então a gente precisa mudar um pouco o nosso padrão de dormir, desconectado do mundo, e deixar a pineal trabalhar para regular a nossa qualidade de sono. Então tem que desligar a televisão. Sim, tem que desligar, deixar escuro, de preferência, que eles falam que mesmo que a pálpebra estiver fechada, se houver um foco de luz que seja do cursorzinho da TV, esse foco de luz incomoda e a gente tem uma redução da produção do hormônio. A gente tem que reduzir ao máximo a luminosidade e a influência. Uma das coisas que influencia muito é o campo magnético gerado pelo ventilador. Eu fico imaginando as conexões de Wi-Fi que nós implantamos no mundo, né? Qual será o efeito dessa conexão na produção dos nossos hormônios? Isso só o futuro vai responder, e talvez a gente volte, quem sabe, a uma vida mais primitiva, sem tanta comunicação, para poder ter um pouco mais de saúde. Mas o futuro ainda vai dizer o que nos aguarda em relação a todas essas ondas magnéticas correndo pelo espaço e nos envolvendo, né? Girencefalia e lisencefalia. Nesse tópico, André Luiz vai nos esclarecer sobre o desenvolvimento das circunvulações cerebrais presentes em alguns cérebros. Prossegue então o crescimento dos cérebros, dos hemisférios cerebrais nas aves, com significativas porções cerebelares. Lembrando a vocês que o cerebelo é aquela estrutura que dá precisão para a localização. Então, quando a galinha ou o pássaro vai pegar um inseto, você não está enxergando o inseto, mas ela dá aquela bicada certeira e nada escapa. Por quê? O cerebelo dela é muito desenvolvido e os olhos também. Vocês já observaram a cabeça de uma galinha? O tamanho dessa cabeça em relação ao tamanho do olho dessa galinha? O olho é imenso, é como se tivéssemos olhos deste tamanho. Para quê? Para que ela possa enxergar melhor o seu predador, para que os passarinhos possam visualizar melhor o predador e conseguir escapar. Nós não temos essa necessidade, porque nós somos os predadores na maioria das vezes. Então, com significativas porções cerebrais, para encontrarmos nos mamíferos o encéfalo, ou seja, o cérebro, com apreciáveis dotações, apresentando circunvoluções nos girencéfalos e aumento expressivo da área do córtex. O que são as circunvoluções? São essas reentrâncias que nós observamos no nosso cérebro. Talvez esteja pequeno para vocês enxergarem, mas o último cérebro é de um camundongo, seguido de um rato e de um coelho. Esses cérebros são lisencéfalos, são cérebros lisos, com poucas dobras, com poucas circunvoluções. E aí nós vamos ver cabras, nós vamos ver o kudu, nós vamos ver a girafa, o gato, o cão, o leão, o urso, até chegar no homem, que é o primeiro desenho à esquerda acima. No homem, nós temos consideráveis circunvoluções. O cérebro que mais se aproxima do cérebro humano é o cérebro do chimpanzé. Bem menor, obviamente, mas muito parecido com
o cérebro humano. Olha esse giro aqui presente. E aí nós observamos os desenhos muito próprios. Já o babuíno tem um cérebro mais liso. Então, lisencefalia são aqueles animais que apresentam menos circunvoluções, cujo cérebro é mais liso. E André Luiz fala, por exemplo, que isso não está ligado com o desenvolvimento da inteligência. Comparando o tamanho de um cérebro de um pássaro, tá? Olha a expressão cerebelar comparado com toda a área pensante, então o passarinho não pensa muito, e a área pensante do ser humano comparado com a área cerebelar que controla a precisão dos movimentos. Então nós pensamos muito quando comparamos com os pássaros, por exemplo. Em termos de peso, de massa, a literatura fala, esse seria o peso de um cérebro de um pássaro e este seria o peso de um cérebro de mamífero, cérebros muito mais densos, né? Quanto mais se verticaliza a escalada, saindo dos animais inferiores em direção ao homem, mais se reduz a percentagem volumétrica do cerebelo, então vai encolhendo aquela área que garante o movimento com precisão. Enquanto que os hemisférios cerebrais se dilatam. Contudo, é preciso destacar que esse fenômeno de progressão fundamentalmente não se relaciona com a inteligência e nem esta é, a rigor, proporcional ao número de circunvoluções cerebrais. Tanto que mamíferos, quais o coelho, o canguru, o ornitorrinco e até mesmo certos primatas possuem cérebro lisencéfalo ou sem circunvoluções, como a gente pôde ver nos dados anteriores. Então, ele dá o exemplo, né, do macaco, do chimpanzé, dos lêmures também, que são animais semelhantes a macacos, mas quase sem circunvoluções. E o coelho, praticamente sem nada. A girencefalia e a lisencefalia obedecem às tipificações traçadas pelos orientadores maiores, no extenso domínio dos vertebrados, preparando o cérebro humano com a estratificação de lentas e múltiplas experiências sobre a vasta classe dos seres vivos. A maioria das crianças tenras, internadas em um jardim de infância para aprendizados rudimentares, animais nobres desencarnados, a que se destacarem dos núcleos de evolução fisiopsíquica, em que se agrupam por simbiose, acolhe a intervenção de instrutores celestes em regiões especiais, exercitando os centros nervosos. Então, a evolução não se dá só na Terra. Esse desenvolvimento cerebral não aconteceu só na Terra. Então, alguns animais que já têm uma evolução um pouco maior, eles quando desencarnam são levados a áreas espirituais, assim como algumas crianças, não obviamente nas mesmas áreas, para desenvolvimento cerebral, para melhorar a sua aptidão cerebral. Fator de fixação. Os neurônios nascem, quer dizer, as células cerebrais são chamadas de neurônios e se renovam milhões de vezes no plano físico. Então nós temos uma multiplicação celular que acontece também no plano extrafísico, na estruturação de cérebros experimentais. Então, não existe mágica. A espiritualidade não tem um estalar de dedo e um cérebro fica pronto com todas essas características. As características cerebrais, elas foram sendo conduzidas ao longo do processo evolutivo, para que expressássemos condições evolutivas até que alcancemos a perfeição, ou um estágio mais próximo da perfeição divina que seja possível. Então a natureza não dá saltos e a evolução também não.
com mais vivos e amplos ingredientes do corpo espiritual, quando em função dos tecidos físicos, até que se ergam em unidades morfológicas definitivas do sistema nervoso. Demonstrando formação especialíssima, porquanto reproduz mais profundamente a tessitura ou os tecidos das células psicossomáticas, o neurônio é toda uma usina microscópica, constituindo-se de um corpo celular com prolongamentos, apresentando núcleo, escassa cromatina e um nucleolo. Acha-se o núcleo cercado de protoplasma, que é aquela região que vincula as células corporais às células perispirituais, e que há mitocôndrios, que eu já disse a vocês, hoje denominados de mitocôndrias, neurofibrilas, aparelho de Golgi, melanina, que é um pigmento abundante, e um pigmento ocre estreitamente relacionado com o corpo espiritual. Ele está descrevendo de acordo com as condições da literatura da época em que viveu. Falava-se naquele tempo em pigmento ocre porque era a terminologia utilizada naquele momento. Hoje nós já temos a identificação de estruturas que estão ligadas a esse pigmento ocre e são essencialmente importantes para o nosso organismo. Nós temos nessa figura representado um neurônio. Na parte superior desse neurônio, nós temos aqui o corpo celular a que ele se refere, é o corpo da célula. Existe uma extensão de prolongamentos, aqui que são chamados de dendritos, e nós temos um prolongamento do corpo celular que forma o que nós chamamos de axônio. Na ponta desse axônio, nós temos de novo aquela ramificação. Não lembra uma árvore que eu arranquei do solo? Aqui seriam as suas raízes. Essa árvore tem um tronco e tem a copa para captação da luz solar, por exemplo. Então, nos neurônios, eles têm uma região de captação de informações, que são esses galhos, esses dendritos. Essas informações são transmitidas por esse caule, por esse prolongamento que nós chamamos de axônio. E, enfim, são enviadas através dessas raízes, entre aspas, até o neurônio seguinte. De tal forma que nós temos, então, neste corpo celular, aquelas estruturas que André Luiz cita. Nós temos um corpo celular, um núcleo, o nucleolo, aqui nós temos pouca cromatina, que seria pouco DNA. Aí nós vamos ter o aparelho de Golgi, que é essa estrutura aqui parecendo um monte de panqueca. Tá? E aí nós vamos encontrar aquela mitocôndria, que é a fonte de produção de energia e que hoje nós sabemos que muitas das doenças afetam essa estrutura, como eu já falei nas aulas anteriores, tá certo? E que essas regiões de dendritos são regiões que vão captar as informações dos neurônios vizinhos, levando essas informações pelo axônio até a sua porção terminal, onde nós vamos encontrar as sinapses. Aqui então nesse pequeno círculo, é simplesmente análise de um desses botõezinhos. E a gente vai ver que substâncias químicas são produzidas aqui e liberadas para agir nessa região receptora. Esses neurônios são conectados uns com os outros em sequência. E a comunicação, a informação deste primeiro chegará a este segundo através dessas árvores dendríticas. E nós os chamamos essa comunicação de comunicação sináptica. E nos mamíferos ela se dá através de substância química, formando uma rede neuronal de trilhões de neurônios,
todos interconectados e cada um deles produzindo uma substância química ou grupo de substâncias químicas semelhantes. Essas substâncias químicas vão determinar toda a função cerebral. Às vezes, as substâncias químicas diminuem a concentração na sinapse. E aí o indivíduo padece a deficiência dessas substâncias químicas. E com o envelhecimento, da mesma forma que nós fazemos rugas na face, e aí o que vai acontecer? A gente quer um creme, quer um botox, quer uma cirurgia para alisar. Mas o cérebro também sofre, não fazendo rugas, mas diminuindo a substância química que está no interior dele. Quando essa substância química diminui, a reação corporal é a depressão, muito comum no idoso. A melancolia acentuada, o entristecimento e aquela apatia, sem ânimo de viver, sem rir. E a gente passa a enxergar tudo da cor cinza, falando de forma metafórica. Nada nos alegra. Nesse momento tem que ir ao médico. O médico vai dar um comprimido que aumenta a concentração da substância na fenda sináptica. E o nosso humor, depois de 20 dias, volta à normalidade. E eu sempre falo, eu preciso de óculos para enxergar. Se eu precisar de um medicamento um dia para me sentir bem, eu vou tomar, porque eu quero ter qualidade de vida e plenitude. Só que o profissional adequado para fazer esse diagnóstico é um médico capacitado a fazer esse tipo de prescrição, não é qualquer pessoa. E normalmente nós começamos um tratamento, por exemplo, depressivo, e temos o preconceito de ficaremos dependentes da tarja preta, e aí abandonamos o tratamento depois de 3 meses de melhora. E aí o que acontece? Nossa sinapse estava acostumado com aquele medicamento. E aí o corpo produzia um pouco menos. Quando nós paramos essa medicação, a sinapse esvazia. E aí dá aquela afundada na depressão violenta. E quem teve um quadro depressivo, a chance de ter reincidência é cada vez maior, cada vez que essa doença se repete. Mas hoje é perfeitamente controlável. O importante é ter Jesus como guia, o importante é ter o meta nos princípios nobres, manter a cabeça em atividade e as mãos cheias de serviço, além da medicação que nós voltamos para a vida. Então, se necessário, nós temos que tomar e fazer esse tratamento. Então, ele diz que nós temos aí as mitocôndrias, as neurofibrilas, o aparelho de Golgi, a melanina abundante e um pigmento ocre estreitamente relacionado com o corpo espiritual, em função muito importante na vida do pensamento, aumentando consideravelmente na madureza e na velhice das criaturas, além de uma substância invisível, na célula em atividade a espalhar-se no citoplasma e nos dendritos, facilmente reconhecível por intermédio de corantes básicos, quando a célula se encontra devidamente fixada. Essa substância, a expressar-se nos chamados corpúsculos de nício, que podem sofrer a cromatólise, ou seja, a quebra da cor, representa o alimento para o neurônio espiritual. Aqui nós temos a figura de um neurônio cortado, seu núcleo, seu nucleolo, tá? E aí essas manchas mais escuras, todas dentro das células, são os corpúsculos de nício, que ele identifica como uma substância espalhada ao longo do neurônio. O que são esses corpúsculos? Esses corpúsculos, que aqui nós representamos nesse desenho, são estruturas que vão sintetizar as proteínas do nosso neurônio. E quando os neurônios têm as proteínas sintetizadas adequadamente, ele funciona em plenitude. Bom, então o corpúsculo de nício
que vai ser o retículo endoplasmático rugoso sintetizador de proteína, ele é um elemento psíquico do neurônio. Aurindo pelo corpo espiritual no laboratório da vida cósmica, através da respiração, durante o repouso físico, para a restauração das células fatigáveis e insubstituíveis. Ou seja, nós gastamos o neurotransmissor, gastamos as nossas proteínas enquanto estamos em atividade cerebral. Quando dormimos, nós repomos essas proteínas, reconstituindo os neurônios. O pigmento ocre que a ciência humana observa sem maiores definições é conhecido no mundo espiritual como fator de fixação, como que encerrar a mente em si mesma, quando essa se destina do movimento renovador, em que a vida se exprime e avança, adensando-se ou refazendo-se eles nos círculos humanos, conforme a atitude mental do espírito na cota de tempo em que se lhe perdure a existência carnal. Quando a gente fala de atividade mental, para a gente encerrar esse momento da aula de hoje, uma mente mais ativa, ela tem condição de produzir mais corpúsculos de início, manter os neurônios com sobrevida maior. E aqui vai um exemplo de um cérebro saudável à esquerda e o cérebro de um paciente que tem Alzheimer à direita. Qual é a diferença que vocês notam? Que a massa cerebral desaparece completamente e o cérebro enxuga, enche de buracos. Essa massa cerebral perdida, muitas vezes ela continha memórias preciosas. O paciente perde a capacidade de andar, desaprende a andar, desaprende a comer, desaprende a falar, desaprende a dar nomes aos objetos. E ele não reconhece as pessoas. No começo da doença se lembra muito bem do passado, mas não guarda as informações básicas do que aconteceu ontem. Então, ter uma boa memória não é lembrar do que aconteceu em 1960 e 1970. Ter uma boa memória é lembrar do que comeu ontem, né? Isso é difícil. E aí o que a gente observa nos quadros de demência, da perda da lucidez, é exatamente isso. Que o indivíduo jovem, representado por essa árvore verde, o indivíduo da meia-idade, assim igual o Marcos, e o indivíduo da terceira idade, né? Da terceira idade. O que está acontecendo com os neurônios cerebrais? Eles estão desaparecendo. E às vezes, quando a gente tem um paciente, um parente com demência na família, a gente se dirige a ele, mas eu já te falei, ele não tem onde armazenar. Mas você não se lembra? Como é que você pode esquecer? Como é que você me faz uma pergunta dessa? Por quê? Está um vazio lá dentro, ele não armazena mais porque não tem onde armazenar. Então a gente tem que ter a compreensão. E às vezes ele se retém em conversações que você não consegue entender. E o importante é você acalmar esses indivíduos na hora que eles estão aflitos, porque eles também sentem um vazio, eles esquecem quem eles são e eles se sentem perdidos. Então você tem que acalmar essa situação. Não é segredo para vocês que minha mãe foi portadora de Alzheimer. E sempre ela ficava aflita, às vezes eu chegava e ela queria me contar algo e eu falava, não, pode falar. Ela falava, eu não entendia, porque não faz mais um pensamento lógico. E eu falava, tudo bem, eu vou resolver isso, você confia em mim? Ela falava, confio, quando ela me reconhecia. Então deixa que eu tomo conta. Ela sossegava, eu não sabia do que se tratava, mas enfim, eu tomava conta. Certa vez ela pedia pela casa dela, porque ela já estava sob cuidados, num lugar especializado. E eu falei, e eu me incomodava aquilo, ela quer a casa dela, né? Mas não tem mais como ficar na casa dela, porque é difícil você montar uma equipe que funciona adequadamente. E ela foi num excelente local para ser cuidada e tal. E um dia eu falei, hoje eu vou perguntar que casa é essa. E como é que é o chão dessa casa? E ela foi descrevendo a casa de quando ela se casou em 1950. Então a gente não pode dar muito peso ao que o paciente, quando está com uma demência se implantando, está falando.
Nós temos que, às vezes, fazer perguntas que vão nos esclarecer, porque senão a gente fica muito perdido também, especialmente o cuidador. Então, nós encerramos por hoje e a semana que vem nós voltamos a dar continuidade a esse assunto.